Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje vamos continuar assistindo a repercussão internacional da visita do Lula ao Trump, tanto por parte da TV dos Estados Unidos, comentando muito, falaram até dos BRICS e muita besteira. Além disso também veremos a TV espanhola comentando sobre o assunto de forma bem humorada. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante para essa forma, você ajuda no engajamento e valeu! Bem-vindo a Negócios Televisão. Os Estados Unidos estão perdidos. Neste aeroporto internacional, onde Donald Trump precisa pegar um terminal, ou o terminal que leva ao Brasil, ou o terminal que leva à Itália, Donald Trump não tem claro para onde levar isso, para onde levar a mala da guerra no Irã. Os Estados Unidos precisam urgentemente de aliados. Agora, qual será a chapa que Donald Trump escolherá? Vamos para o primeiro destino. O primeiro destino é o Brasil. E preste atenção na nota de Donald Trump. Um Donald Trump que não vai viajar para Brasília, mas estava esperando a chegada de Lula da Silva. Um Lula da Silva que veio de Brasília em uma classe complicada de assentos porque há várias tensões desde a última reunião em outubro passado. Tudo isso com uma parada presumivelmente na Venezuela, porque prometia ser o grande tema desta reunião. Bem, antes do próprio Lula da Silva chegar aos Estados Unidos, houve uma ligação. Uma ligação em que Donald Trump conversou com Lula da Silva e prestou atenção às palavras do próprio Donald Trump. Lula, como você está? Tudo bem? Ótimo. Vou dizer apenas duas palavras para você. Só duas palavras. Eu te amo. Era isso que a mídia dizia. Que Donald Trump, um homem que teve uma tensão incrível com Lula da Silva, veio dizer literalmente, eu te amo. E se houve? Uma verdade social. Uma verdade social que parece ser a mensagem mais agradável da história do presidente dos Estados Unidos. Uma mensagem em que ele diz que teve uma reunião com Lula da Silva, que foi bem e que haverá mais. Foi até onde Donald Trump chegou? Não pouca coisa mudou, então os Estados Unidos vão considerar deixar o Brasil, onde as tensões são altas. Ele o acusou de ser totalitário e também disse que era contra tudo o que o Líbano estava fazendo e que a culpa era das Nações Unidas. Vamos tentar o próximo destino. Um destino que já era conhecido, que parece ser um daqueles lugares que normalmente viajamos e com os quais estamos satisfeitos. Porque se Donald Trump tinha um lugar na Europa onde estivesse em casa, era o segundo destino, a Itália. Mas cuidado, porque do jeito que o projeto estava, não era muito melhor. Houve certas complicações para conseguir chegar à Itália. Além disso, o próprio Donald Trump nunca esteve na Itália. Ele enviou Marco Rubio para ver como as coisas estão, porque o que parecia ser a melhor das relações entre Donald Trump e Giorgia Meloni agora mudou completamente. Olha ao vivo para a Casa Branca também, onde hoje o presidente brasileiro visitou o presidente Trump na 1600 Pennsylvania Avenue, dizendo que 3 horas de conversas com o presidente Trump ajudaram a estabilizar as relações Brasil-EUA, que ultimamente têm sido prejudicadas pelas tarifas de Trump. O Brasil também é o B na aliança dos BRICS. Trump e Lula estavam programados para responder perguntas de repórteres juntos no Salão Oval, mas não compareceram para isso. Isso fez alguns de nós se perguntarem se algo tinha dado errado. O tempo dirá se algo aconteceu. Vamos, trazer o analista de segurança nacional, oficial aposentado de inteligência dos fuzileiros navais e o apresentador do podcast Strap, Hal Kempfer. Ele está aqui comigo. Hal, aqui está um vídeo da Lula chegando à Casa Branca. Isso foi postado na conta dele nas redes sociais. Você e eu não falamos sobre o Brasil todo dia, mas é a maior economia da América Latina. É uma das 10 maiores economias globais em PIB nominal. Porque o diálogo entre as duas maiores nações do hemisfério ocidental é importante. Bem, Austin, temos que falar com o Brasil. Não podemos ignorar o Brasil. Eles são uma nação gigantesca. Sabe, a maior nação da América do Sul, mas obviamente uma das maiores nações do hemisfério ocidental e certamente do mundo. A razão pela qual eles são o B nos BRICS é porque são uma potência tão importante. E eles têm uma economia muito dinâmica. Eles possuem recursos naturais enormes. Eles têm, claro, obviamente, uma população muito grande. Eles também têm muitos problemas que compartilham com outros países. E há um motivo pelo qual gostaríamos de trabalhar com eles. Algumas organizações criminosas que designamos como organizações terroristas, sabe, uma delas é o Comando Vermelho, a outra é
sabe, o comando da capital. Ambos são organizações que certamente Lula ficariam um pouco preocupadas com isso, porque ele já viu que terminamos com os cartéis, e ele diz, sabe, os IDUA designam ter esses grupos criminosos como grupos terroristas, e ele ficaria muito preocupado. E uma das coisas que Lula tem sido muito cautelosa é proteger a soberania do Brasil. Ele não quer que os UCEUA invadam isso. Você viu que ele era muito resistente ao que estávamos dizendo sobre Bolsonaro, sobre, sabe, libertar Bolsonaro e tentar retirar as acusações e todas essas outras coisas. E ele diz, olha, temos um sistema, temos soberania e podemos lidar com essas coisas sozinhos. Então, obviamente há existem muitos motivos pelos quais compartilhamos coisas, mas também há uma certa distância, e acho que esse foi um evento muito positivo que aconteceu hoje. Vamos falar sobre BRICS, Hal. Talvez todo mundo que está assistindo agora já tenha ouvido falar do BRICS, ou talvez nem saiba o que é BRICS. BRICS, B-R-I-C-S, significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Há outros países lá também. Algumas pessoas se referem a ele como BRICS Plus, porque existem vários outros países. Qual é a maior ameaça que a aliança BRICS representa para os Estados Unidos? Bem, eu diria que agora as palavras não vêm muito à mente. E o interessante sobre os BRICS é, com tudo o que acontece com o Irã, com todas as coisas em Cuba, com tudo que aconteceu com a Venezuela, esse BRICS, que deveria ser o contrapeso, em muitos aspectos, para o G7, uma espécie de contrapeso para a OTAN, mas na verdade para o G7, eles realmente não fizeram muita coisa. E essas são algumas das coisas que isso é mencionado repetidamente. Você não viu a Rússia e a China correndo para resgatar lá em Cuba, correndo para o resgate no Brasil? Eles não conseguiram fazer muito com a situação no Irã. E é interessante ver isso. Outra coisa também é que o BRICS é uma aliança que nem sempre funciona bem junta e nem sempre concorda. Por exemplo, a China não tem vergonha de falar sobre fazer algo militar para tomar Taiwan, o que implicaria, sabe, basicamente fechar o Estreito de Taiwan. Bem, acabamos de ver o que aconteceu quando um estreito vital é fechado com Hormuz, e o Estreito de Taiwan é onde cerca de metade do tráfego de contêineres, tráfego marítimo de contêineres pelo qual o mundo passa. Bem, houve uma avaliação interessante, que foi feita pela Chatham House e mostrou o impacto no G7 em comparação com o BRICS. E, na verdade, essa medida da China causaria ainda mais distúrbios, maiores problemas com a aliança BRICS do que teria com o G7. Então, acho que o BRICS, sabe, uma vez foi meio que imposta como uma alternativa que ia, sabe, ofuscar o G7. Mas conforme os eventos foram se desenrolando, ele tem muita tensão dinâmica, muitos interesses diferentes dentro dele, e certamente a Índia meio que recuou em relação da Rússia, e certamente recuou muito da China. Então, tem muitas coisas que simplesmente não funcionam com BRICS. O interessante desse vídeo é que você nota que até mesmo o analista político que a Fox traz, o cara tem uma profundidade de um pires. Ele não sabe basicamente nada da geopolítica mundial, principalmente sobre os BRICS. Cara, absurdo o que ele falou. E engraçado que ele tenta implantar uma crise nos BRICS, que na verdade essa crise está existindo no G7, porque quem quer atacar um ao outro é o G7, quem está em guerra econômica um contra o outro é o G7, não os BRICS. Ele também disse que os BRICS não ajudaram ninguém. Cara, pelo amor de Deus, é a profundidade de um pires. Mas o vídeo de hoje foi esse, o meu vídeo de ontem completa muito bem ele, então vou deixar aqui na lateral. Mas é isso, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu!